Olá, eu quero cumprimentar o senhor, a senhora, você que está participando conosco hoje mais uma vez do programa Doutrinas Básicas. E quando nós falamos em doutrinas, estamos nos referindo às doutrinas da Bíblia. E são básicas porque elas são conhecidas, são doutrinas que as pessoas normalmente discorrem sobre elas em vários aspectos, com várias opiniões a respeito. E a partir de hoje nós faremos algumas abordagens sobre doutrinas básicas da Bíblia dentro de alguns temas. E o nosso tema de hoje será a transformação da água em vinho, ou de água em vinho, uma passagem da Bíblia. As perguntas que normalmente se fazem sobre este tema são, veja bem, o que Jesus quis ensinar com a transformação de água em vinho? Há uma outra pergunta que normalmente se faz sobre este assunto, é a seguinte: será que ele quis embriagar as pessoas numa festa de casamento? Muito bem, para nós discorrermos sobre esse tema, é bom lembrar que todos os atos do Senhor Jesus Cristo, descritos nos 4 evangelhos, esses atos eles têm como objetivo usar aquilo que é conhecido para ensinar o que é desconhecido às pessoas. Esse milagre, por exemplo, que Jesus Cristo realizou lá em Caná da Galileia, ao transformar água em vinho, foi a primeira prova disso. Então, daí a pergunta continua: o que Jesus quis ensinar com esse milagre da transformação de água em vinho? Para responder essa pergunta, nós vamos considerar alguns aspectos descritos do texto bíblico. E o texto é o Evangelho de João, no capítulo 2, quando começa falando aqui no versículo 1, dizendo assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Muito bem. As bodas eram festejos que acompanhavam um casamento. E o casamento está sempre relacionado a um compromisso mútuo entre o esposo e a esposa. Esse compromisso é que haja amor mútuo entre ambos, entre o esposo e a esposa. Agora, o que é desconhecido nessa expressão é que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo exatamente para estabelecer um compromisso com o homem a quem o Senhor ama, a quem Deus ama. Aquele também que estabelece um compromisso com o Senhor, ele o faz também por amor ao Senhor. Ao realizar o seu primeiro milagre numa festa de casamento, Jesus quis ensinar que um grande milagre acontece quando o homem aceita o amor de Deus e passa também a amar a Deus. O início desta festa ocorreu, conforme a descrição do versículo, no chamado terceiro dia. E ao terceiro dia é uma expressão que tem um significado muito especial, porque foi o dia que marcou a ressurreição de Jesus. Então, nesse dia, iniciou-se a festa espiritual para aqueles que amam a Jesus. Poderíamos até dizer para a igreja que ama a Jesus. Então, aquela festa começou no terceiro dia, dando um significado, uma representação daquele terceiro dia no qual Jesus ressuscitou, e ali, portanto, iniciou-se um momento de muita alegria na vida dos que creem no Senhor Jesus. Outra figura muito conhecida e indispensável numa festa de casamento, isso naqueles dias, era o vinho. O vinho era servido aos convidados para alegrar a festa. O significado dessa figura, o vinho, é um significado pouco conhecido das pessoas. Todavia, nós vamos considerar a comparação que Jesus fez um dia entre o vinho e o sangue dele, o seu sangue. Jesus fez isto quando ele celebrou a Santa Ceia com os seus discípulos, e isso ele fez no dia da Páscoa. E lá naquele dia ele disse o seguinte, ele disse assim: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Está registrado isso em Lucas capítulo 22, no versículo 20. Bom, é claro que Jesus não se referia ao seu sangue no sentido biológico. Todavia, o sangue representava vida.
Ele estava então se referindo a uma vida, a vida que ele trouxe da eternidade, para dar essa vida ao homem por meio da salvação em Jesus Cristo. Isto para que o homem passasse a ter direito à vida eterna. No dia de Pentecostes, Jesus derramou essa vida sobre a igreja dos dias dos apóstolos, e isso por meio do envio do Espírito Santo, que permanece conosco, permanece com a igreja para sempre. Por isso, a festa espiritual da igreja começou concretamente, ou seja, começou de fato, com o derramamento dessa vida eterna, na forma do Espírito Santo, aquele que foi enviado pelo Pai através de um pedido do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus pediu isso ao Pai, dizendo assim, quando ele disse assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Esta palavra está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 16. Em certo momento da festa, ainda no início, Jesus foi informado de que o vinho havia acabado. E isso, por certo, foi um momento de grande decepção para os convidados, pois a alegria da festa havia acabado. Todavia, Jesus havia sido convidado para estar ali. E no lugar onde Jesus se encontrava, havia solução para tudo. Ao transformar a água em vinho, Jesus restaurou toda a alegria daquela festa. Assim, ele fez também quando veio ao mundo. E aqui no mundo ele encontrou o homem triste, decepcionado, vivendo de alegrias passageiras em razão dos prazeres oferecidos neste mundo que não satisfazem a sede da alma. Jesus transforma a tristeza em alegria, porque ele oferece uma salvação para gozo eterno da alma. Para que aquela água fosse transformada em vinho, foi preciso usar um elemento indispensável. Eram 6 talhas de pedra. Elas eram de pedra, estavam vazias e lançadas num canto qualquer daquela casa e sem uso. A figura daquelas talhas de pedra representa o homem que Jesus encontrou quando veio a este mundo. Jesus encontrou o homem duro de coração, e isso devido à incredulidade do coração do homem. Ele encontrou também o homem vazio de valores divinos, mas em compensação, ele encontrou o homem em cujo coração cabia muita água. Assim como aquelas talhas foram cheias de água, o Senhor Jesus também deseja muito encher o coração do homem com a bênção da água viva, aquela água que satisfaz a sede da alma do homem. Ao chegar ao final da festa, o especialista em vinho chamou o esposo. Ele chamou para dizer a ele que ele ali tinha servido o bom vinho até o fim da festa. A expressão de João capítulo 2, verso 10 diz assim: "Tu guardaste até agora o bom vinho." Então, realmente não havia qualquer intenção do Senhor Jesus de transformar água em vinho para que as pessoas se embriagassem. Não. Diferentemente, ele quis mostrar na figura de uma festa de casamento tudo o que não é conhecido sobre o verdadeiro casamento. E o verdadeiro casamento é ele, Jesus, na figura do noivo, e a igreja, composta de tantos quantos amam a Jesus, na figura da noiva. Assim, esperamos que esse tema tenha sido proveitoso para a sua edificação espiritual. A paz do Senhor Jesus.